Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerado uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Começando mais um episódio do podcast A Escuta, o episódio de número 6, onde vamos falar desse final turbulento da terceira temporada de The Wire. Tem muita coisa nesse final de temporada. A gente disse no outro episódio que eles foram mais rápidos no início da temporada, né? Abriram bastante coisa mais rapidamente. E agora, Guilherme, pra fechar tudo isso, será? Cara, é a maior dúvida de toda a série que a gente sempre fala aqui. A gente até tá sendo repetitivo nisso, mas abrir muita coisa, como é que eles vão conseguir fechar? O que tu achou desse final aí turbulento de The Wire na terceira temporada? Cara, de novo um final com bastante coisa pra resolver, né? Que é a praxe da série é querer abrir um monte de coisa e ter que fechar tudo isso. Mas eu acho que das 3 temporadas que a gente viu até agora, essa é que ele conseguiu fechar melhor. Não sei se foi um fechamento perfeito, eu acho que de novo eles tiveram que agilizar muita coisa pro final ali, seja encerrar a equipe que estava investigando os casos. Ao contrário das outras vezes, eles terminam a série abrindo para outras tramas também, como por exemplo a trama da política. Mas assim, eu acho que essa é a vez que eles conseguiram fechar melhor. Não sei se foi o que eu esperava ainda, mas com certeza foi melhor do que as 2 temporadas anteriores, isso eu não tenho dúvidas. Eu também achei. Eu achei que essa temporada aí ela consegue costurar muito bem coisas das 2 primeiras. E as 2 primeiras foram coisas bem distantes, assim, né? Então eu achei que ela teve esse ganho aí, ela foi muito boa por causa disso, né? Bom, a gente vai falar do 7º ao 12º episódio. O 7º episódio marca a volta dos telefones, dos queimados, como eles chamam na série, que é os telefones descartáveis usados pelas organizações de tráfico de drogas, principalmente pela do Barksdale, né? E aí mostra também a questão do Amsterdã no auge dela, né? Mostrando tudo o que está acontecendo ali. Mas isso é descoberto, entre aspas, pelas autoridades da polícia. Pela televisão, a imprensa também descobre, vai lá mostrar o que está acontecendo naquela região, e também pela política, o Carquete e outros políticos também ficam sabendo o que está rolando lá no Amsterdã e vão para lá mostrar aquilo como um escândalo, culpando muito o Colvin, que mata no peito toda a situação. Ele pega e fala, realmente fui eu que fiz, pode botar toda a situação em cima de mim, né? E aí eles tentam fazer essa costura, né? Porque os números estão bons, tá perto de uma eleição, e aí tu fica nesse dilema. A gente vai liberar as drogas, legalizar as drogas naquela... na verdade é liberar mesmo. Eles liberaram as drogas naquela região, perto de uma eleição onde os números, se tu trancar, podem voltar ao normal. Mostra bastante o prefeito Royce também, né? Preocupado com essa situação, e o Carquete também, que quer se lançar a prefeito, também começa a dar o ar da graça em relação a isso. Eu acho que, assim como foi corajoso mostrar a ideia de Amsterdã e tal, engrandeceu bastante o personagem, ele pegando e matando tudo pro peito dele, né? Botando, não, sou eu que vou fazer, a responsabilidade é toda minha, os policiais que estavam aqui eram por mando meu. Então eu achei muito legal essa parte do Colvin. Também temos uma parte, Guilherme, do Omar, que é muito importante, que o Omar levando a avó na igreja. E aí a gente tem aquela tentativa de atentado, né? Na avó do Omar. Quer falar alguma coisa sobre isso? A gente nota que existe um código, né? Um código que não é respeitado naquele momento. Um código que já existia da época, pelo que dá a entender ali, desde antes do Marlon entrar na cidade, assim, já era algo que existia, por exemplo, desde a época que era só o Avon Barksdale, que era alguma coisa de assim, nos domingos, nos dias de missa, não tem, nos horários da missa,
não tem guerra do tráfico, se respeita essa questão da religião ali é muito presente nos Estados Unidos, né? Essa questão religiosa, ali eles respeitam muito. Só que dessa vez não foi isso que aconteceu, né? E nesse momento abrimos a granada chamada Omar na cidade, né? Porque a gente nota que o personagem dá uma reviravolta e pira totalmente que agora ele vai ferrar todo mundo que quis matar a vozinha dele. Tira esse código de ética entre os traficantes, inclusive até na relação polícia e tráfico de drogas que a gente vê durante toda a série, que tem aquelas apreensões e tudo, mas é tudo muito debatido, vamos resolver de uma maneira diferente, até porque eles sabem que não adianta tu pegar um cara ali na esquina e prender ele pelo resto da vida, que não é ele o grandão da coisa, né? E depois desse episódio, veio o episódio 10, que pra mim marcou bastante, que até o nome dele é Reforma, porque mostra realmente essas reformas que estão sendo feitas, não só na cidade, como a gente já falou, no ramo imobiliário, mas nos personagens. O Curry, que a gente citou aqui no outro episódio, decide largar a questão de ser soldado do tráfico, decide abrir uma academia, decide realmente dar as costas para aquela vida e tentar uma vida nova. E é o primeiro personagem que a gente viu que tentou isso e com algum sucesso, né? Porque o DeAngelo lá no início tentou um pouco, mas foi engolido por toda a organização do Barksdale. Acho que o Kurt também ele ganha esse protagonismo, ganha esse diferencial por causa disso, né? Eu achei bem legal isso. E a reforma também se encaixa na questão das guerras às drogas, né? Que o Colvin tá tentando a full a questão de Amsterdã. A gente até teve no episódio anterior um homicídio dentro da área de Amsterdã, né? E aí os policiais tiraram o corpo de lá para tentar ajudar eles e ele não foi nem notificado sobre isso, né? Os caras fizeram por conta própria porque sentiram que aquilo ali poderia estar tendo algum resultado, né? Então por isso que eles acabaram tirando o corpo dali. E aí eu acho que esse episódio mostra a reforma que a série dá. Assim, ela pega essa questão da guerra às drogas, torna muito política a partir daí. Não, a gente pode ver que nesse episódio já se começa alguns fechamentos, assim, né? Que é o que a gente falava antes de deixar tudo pra fechar no último episódio, que a gente já vê os fechamentos começando. Tem até aquele personagem que a gente cita nas curiosidades lá num dos nossos primeiros episódios, que é o Diácono, né? Que é um traficante que interpreta ele, né? Um ex-traficante. E esse Diácono, ele participa da maioria desses fechamentos, porque ele é o cara que o Colvin procura em certo momento para saber o que ele tá achando daquilo ali, é o cara que orienta o Colvin discordando um pouco daquilo que tá acontecendo. Ele também é o cara que o Curry procura para primeiro achar um emprego, né? Porque o Curry quer ter uma vida correta e o Curry começa a trabalhar numa espécie de jardinagem através desse Diácono. Então, essa figura do Diácono volta, que é uma curiosidade que a gente citou lá no início do nosso programa. Mas, assim, a gente vê muita coisa sendo encerrada. E uma coisa que tu falou, assim, que eu acho muito importante destacar do Colvin, é que ele sabia que estava errado em alguns momentos. Tanto é que ele é dedurado por um colega, né? E ele nunca colocou a culpa em ninguém. Eu acho que isso também mostra um pouco das camadas dele. Por mais que ele discordasse do que estava acontecendo, e discordasse da maneira que ele tentou da Amsterdã, porque eu acho que com certeza ele não queria legalizar as drogas, mas sim ele viu isso como a última solução. A gente vê que ele não agrada nem seus subordinados, tem um deles que acaba entregando ele, mas isso não foi motivo para ele dizer, tem que a gente me ajudando, não, ele assume toda a responsabilidade, e é a partir desse momento que a gente acha que encaminha para os últimos episódios ali, porque a partir desse momento que a questão de Amsterdã é exposta ali, que antes até tinha ido um repórter no episódio anterior lá, e o Colvin pediu para segurar, segura, quando isso se tornar público, tu vai ser o primeiro cara que eu vou te procurar. Mas a gente não pode tornar isso público agora, não podemos expor isso agora. Mas, assim, ali a gente vê muita coisa se encerrar, porque eu acho que ali também abre muita coisa para a questão política. A gente fala até no nosso primeiro episódio dessa temporada, que a gente fala do Carquette, a gente fala do Royce, mas a gente vê que é nesse momento que começa a se abrir uma questão política que eu acho que vai ser abordada na próxima temporada. Porque a gente já vê a preocupação dos episódios, eles estão lá dentro do gabinete do prefeito quase todo episódio, né? Então, a gente vê um desenrolar que começa antes. Ali no episódio 10, a gente pode dizer que já começa um fechamento e já começa a abrir portas para uma quarta temporada.
O nome marca muito pra mim isso, porque é bem isso, é reforma. Eu acho que o tráfico de drogas vai deixar de ser tratado naquela relação policial e traficante e organização na rua e vai para uma questão mais social e política. Por isso que marcou bastante, assim, é realmente um fechamento de ciclo da série, que agora vai tentar abordar de uma nova visão, né, de uma nova maneira toda essa questão. Cara, a gente não falou aqui do McNulty, que é o principal personagem da série. E o Guilherme, eu sei que ele tá bem incomodado com uma coisa. Cara, novamente ele passa por cima de quem quer que seja pra conquistar as coisas dele. Cara, eu não acredito que se eu faço uma vez isso no meu serviço, eu sou mandado pra rua, ele faz isso a cada 6 meses e ele segue sendo valorizado pela polícia, cara. Quando é que ele vai entender que tem que respeitar ordens, cara? Ele não respeita, ele é insubordinado e sempre, cara, ele passa a galera, porque no fim conseguiram alguma coisa e perdoam ele. Cara, eu quero ser assim no meu emprego, eu quero poder não respeitar ali e estar liberado. Os fins justificam os meios, só que os meios também são muito absurdos. Eu acho que não tem nem como ter essa os fins justificam os meios, né? Eu acho que por isso que tu ficou tão irritado, não é mesmo, Guilherme? Não, eu fiquei muito irritado. E o pior não é isso, o pior é que a gente sabe, porque a gente tá aqui gravando, a gente já assistiu tudo, a gente só tá dividindo, e a gente sabe que vai ser pior daqui pra frente. Então eu já tô irritado por antecedência, porque eu sei que não melhora, que não é assim, na próxima temporada ele vai finalmente cumprir os seus erros, vai dar ruim pra ele. Não vai dar ruim pra ele. Então isso não consigo aceitar. Não tem como. Mas, voltando no McNulty, eles conseguem uma coisa que eles estão tentando desde o início da série, que é realmente o fim da organização do Avon Barksdale e do Stringer Bell, né? No último episódio, o episódio Missão Cumprida, inclusive, o McNulty consegue o seu objetivo de quebrar a organização Barksdale. O que tu achou desse encerramento de temporada e também dessa organização que nos trouxe até aqui? Sim, acho que com certeza a gente vê uma temporada que para mim é a melhor até agora, assim, pela questão de quantidade de coisas que ela aprofunda. Até acho que quando a gente terminar esse podcast como um todo, a gente tem que definir qual é a melhor, mas até agora para mim ela é a melhor, assim, e ela consegue encerrar muita coisa. E ao mesmo tempo não é só encerrar a temporada, a gente vê encerramentos de ciclos de personagens, né? Por exemplo, assim, a gente descobre a verdade da morte do D'Angelo, que já vinha da temporada passada, e a gente não sabia, não tinha se tornado público quem tinha matado ele. Que tu tava procurando o corpo até agora, né? Até agora eu tinha esperança ainda, ele podia estar aí. E a gente tem o fim dessa relação do Avon Barksdale com o Stringer Bell, né? Porque agora ele é preso com a mão na massa, não? Pelo jeito não vai dar para ele se livrar de novo, como na outra vez que ele conseguiu fazer acordos com os seus da gangue para assumir outras culpas, assim. E além de ter esse fim, que é o fim que fala do Avon estar preso, quando o Avon descobre que o Stringer foi o cara que mandou matar o D'Angelo, ali já também tem um fim da relação de amizade dos dois, né? Que era quase um capitão e primeiro sargento, alguma coisa assim, não faço ideia como funciona a organização do exército, mas deve ser algo assim. O campo ficou limpo pro Marlo trabalhar agora, né? Vamos dizer, porque o principal rival dele já não tá tão em cena mais, o Stringer Bell tá tendo que fazer as coisas meio que por fora. Tanto é que quando o Avon é preso, ele segue tocando os projetos na rua. E a gente tem esse fim, assim, o fim desse... É um fim de um caso, mas que também eu acho que marca, como tu disse, assim, marca o fim de um momento da série, assim, dá a entender que agora as drogas, pelo menos com o Avon e com o Stringer Bell, não vai ser mais a priori. Eu acho que o Marlo deve ganhar um destaque muito maior na próxima temporada, e a questão política, né? Outra coisa, os Przybylewski, é muito difícil de falar esse nome dele, cara, é o nome polonês do policial Przybylewski, que tem uma questão... Ele é um personagem secundário durante toda a série até agora, mas nesse final de terceira temporada tem um fato bem marcante, que ele acaba atirando em um policial negro. E aí também volta toda a questão do racismo, porque ele era um cara que na primeira temporada já tinha sido acusado de racismo, já tinha sido afastado, né, para a unidade que inclusive que ele conheceu o resto do pessoal. Ele acaba atirando nesse policial que é negro após uma perseguição
E aí volta a discussão dele ser racista, volta a discussão do racismo também, porque ele atirou no cara porque era negro? Sim ou não? Essa é a pergunta que eles levantam durante a série. E ele acaba de novo sendo escanteado, afastado. Vão ver o que vão fazer com o Przybylewski agora. Eu acho que eu falei certo o nome dele, que é complicadíssimo. Inclusive na série eles têm dificuldade pra falar, pô. Aí é sacanagem. Bom, pra encerrar então, o Guilherme citou que o Omar ganha mais destaque, e aí eu queria falar a curiosidade do episódio de hoje, também uma curiosidade apenas, mas essa é bem forte, assim. De acordo com o ator Michael Kenneth Williams, que faz o Omar, ele secretamente lutou contra o vício de cocaína durante a 3ª temporada. Ele nunca faltou nenhum dia de trabalho nem se atrasou, mas ele também sofreu uma crise de identidade e ansiedade severa devido à popularidade como o Omar. Ele é um personagem muito marcante, a galera curtia muito ele e ao mesmo tempo ele tinha que lutar com esse vício de cocaína secretamente. Aí devia ser uma situação bem complicada. Bom, Guilherme, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo aqui, né? Todos os pontos que a gente tinha para debater assim, sobre uma 3ª temporada bem movimentada, ao contrário das outras, como a gente disse, né, que era mais movimentada pro final, não essa é movimentada durante toda ela. E é algo legal que tu falou Legal. Óbvio que não é legal a questão da luta contra a cocaína, do personagem do ator que interpretou o Omar, mas era uma coisa que a gente tinha na nossa dúvida, né? A gente tá olhando a série muito tempo depois que ela foi ao ar. Pra gente, o Omar chama muita atenção. E pelo que ele diz ali, na época também foi muito popular esse personagem, né? Não é algo que a gente tá notando agora. Não. Ele foi muito popular na época já. Então, acho que isso é legal, porque mostra bastante coisa assim, sobre a série. Porque ele é um personagem que eu acho que ele nem tinha esse protagonismo todo no projeto original. Porque ele vai ganhando espaço conforme o decorrer das temporadas. Mas acho que era isso, Dani. Acho que é uma boa temporada, uma temporada, como tu disse, de reformas, como aquele episódio fala, e de fechamento de ciclos. E agora é se preparar para 4ª temporada, a penúltima temporada de The Wire, né? E até aqui, eu considero pelo menos a 3ª temporada a melhor até aqui. Acho que podemos fechar nisso, né? Sim, por enquanto sim. Por enquanto sim, veremos. Veremos se a irritação do Guilherme vai aumentar e aí daqui a pouco as outras temporadas vão ser melhores ou piores para ele. Agora vamos para a 4ª temporada de The Wire. A gente volta no próximo episódio para debater os primeiros episódios da 4ª e penúltima temporada de The Wire. É isso, pessoal. Um abraço, até mais. Até mais, gente. Tchau.